Hoje vamos dar uma olhada em duas gigantes estatais brasileiras que estão sempre aí, né, no radar: Banco do Brasil e Petrobras. A gente tem informações recentes, indicadores, e a ideia é entender um pouco melhor o cenário atual, os riscos, as oportunidades, pensando também no contexto todo, né, político, econômico. Exato. São empresas que chamam muita atenção, né? Principalmente por causa dos dividendos, mas elas têm as suas complexidades, tanto do negócio em si, quanto, claro, da influência do governo. Analisar esses dados mais frescos é fundamental para entender o momento delas. Vamos começar então pelo Banco do Brasil. A gente viu nos nossos estudos que, apesar de ser uma empresa que historicamente dá lucro, apareceram umas preocupações mais recentes. Teve uma queda importante nas ações, né, coisa de uns 27% desde a máxima, se não me engano. Correto. E o ponto central aqui, pelo que os indicadores mostram, são os desafios na carteira de crédito, sabe? O primeiro trimestre já mostrou uma inadimplência um pouco acima do que se esperava. E tem sinais de que pode vir mais coisa por aí, principalmente do setor agro. Hum, Isso foi tão sério que o banco até retirou a projeção de resultado para o ano, o famoso guidance. nossa. E essa história do crédito no agro, ela lembra um pouco, não lembra o que a gente viu com o Bradesco lá em 2022, aquela recuperação demorou, né? Levou um tempo para engrenar de novo, quase 2 anos, pelo que as análises da época mostraram. Exatamente. É um paralelo que faz sentido e serve sim de alerta. Porque se esses problemas no crédito exigirem mais provisões, né, reservar mais dinheiro para cobrir calote, isso bate direto no lucro líquido. E aí o que acontece? O dinheiro disponível para distribuir como dividendo diminui. E aí você toca num ponto super importante para muita gente que olha para o Banco do Brasil, que são justamente os dividendos, que têm sido bem gordos, né? Acima de 10% em alguns momentos. Precisamente. Esse é um risco relevante. Uma redução nos dividendos, forçada por causa de provisões maiores, poderia sim pressionar mais o preço das ações, porque esse retorno é decisivo para muitos investidores. Então, as informações de mercado indicam mais cautela mesmo, por agora. Certo, saindo um pouco do banco, mas continuando nas estatais e seus desafios, né? Vamos para Petrobras. Os dados dela também trazem pontos importantes. Ela é muito ligada ao preço do petróleo, que a gente sabe, passou por umas turbulências aí com geopolítica, mas parece que deu uma sentada, né? Ali na faixa dos 67, US$ 68 o barril Brent. Sim, essa estabilização relativa do Brent é um fator-chave. A grande dúvida que as análises colocam é: nesse nível de preço, a Petrobras consegue manter aquela distribuição forte que a gente viu, especialmente os extraordinários, né? Existe uma tensão bem clara aí. Uma tensão entre o quê, exatamente? Pode detalhar um pouco mais? Claro, é uma tensão entre, de um lado, a necessidade de fazer investimentos para o futuro, como aqueles planos para a margem equatorial, embora a gente saiba que tem atrasos por causa de licenças do IBAMA e tudo mais. E do outro lado, a pressão do controlador, né, o governo, querendo dividendos altos, que muitas vezes são vistos como uma fonte de receita para o tesouro, né? E tem mais um ponto, o endividamento. Se a gente olha o indicador dívida líquida sobre EBITDA, está ali por volta de 1,5 vezes. Não é, assim, alarmante, mas é um nível que, segundo analistas, a gestão precisa ficar de olho na hora de decidir quanto distribuir de lucro. Entendi. E qual que é a perspectiva para o preço do petróleo daqui para frente? Como isso pode impactar a empresa? Olha, o cenário que a maioria das análises de mercado considera mais provável é de uma certa estabilidade. A Arábia Saudita tem sinalizado aumento de produção e isso geralmente limita grandes altas, né? Por outro lado, o preço também tem mostrado uma certa resistência ali na casa dos 60 e poucos dólares. Para a Petrobras, o que isso quer dizer? Que talvez não venha um super impulso positivo do preço do petróleo no curto prazo. Então, assim como no Banco do Brasil, talvez não seja o momento mais claro para entrar agora, sabe? Pode ser que apareçam oportunidades melhores mais para frente. Então, para a gente amarrar um pouco com base nesses indicadores todos, tanto o Banco do Brasil quanto a Petrobras parecem estar lidando com desafios internos bem relevantes agora. O BB mais focado na questão do crédito e a Petrobras nesse equilíbrio delicado entre preço do petróleo, os investimentos necessários. Exatamente. Os fundamentos de cada uma estão no centro das atenções nesse momento. Aquela ideia, sabe, de um possível rally das eleições,
pensando lá em 2026, onde as estatais poderiam talvez se beneficiar de uma mudança de governo mais pró-mercado, isso parece algo ainda um pouco distante para justificar uma compra agora, considerando os riscos que os indicadores estão mostrando. É verdade. Essas empresas, muitas vezes, elas já negociam com múltiplos mais baixos, né? Parecem baratas se a gente olha lucro ou valor patrimonial, justamente porque o mercado já coloca na conta esse risco político de ser estatal. Sim, esse desconto já costuma estar no preço, como você disse. Para justificar uma entrada mais forte agora, a gente precisaria ver talvez uma melhor operacional mais clara ou sinais políticos mais definidos. A discussão sobre privatização, por exemplo, poderia ser um gatilho bem forte. Mas, por enquanto, continua mais no campo da especulação mesmo. Olha, a gente passou por muitos fatores aqui. Crédito, petróleo, política, dividendos. Para quem acompanha essas empresas de perto, qual desses fatores parece pesar mais na análise nesse momento? Seria interessante ouvir a opinião de quem está nos acompanhando. Deixa um comentário para a gente. E fica uma reflexão também, né? O quanto desses riscos todos que a gente falou já está de fato refletido nos preços atuais das ações? E, talvez mais importante, quais seriam os sinais concretos, além da especulação eleitoral, que mostrariam uma virada realmente positiva para essas companhias? Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.